Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje eu quero falar da espiritualidade que te infantiliza. E sim, aqui, em mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá! Sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes qual é a indústria que cresceu mais na última década? Não é a tecnologia, apesar da inteligência artificial estar ao rubro. É a indústria do bem-estar. O wellness, se quiseres. A espiritualidade de mercado. Só o mercado global de mindfulness e meditação vale hoje mais de 9 bilhões. 9 bilhões. E continua a crescer. Cristais, retiros, oráculos, leituras de energia, coaching, coisas quânticas em todos os cantos. Leituras, alinhamentos, processos, despertares. E uma quantidade industrial de gente que fala daquilo que nem acredita. Nunca houve tanta gente iluminada no mundo. Nunca houve tanta gente parada no mundo. Isto não é coincidência. É o tema de hoje. Deixa-me fazer-te uma pergunta, uma só para começarmos. E quero que a deixes entrar mesmo, sem filtrares logo com aquela voz interior que já está a preparar a defesa. A pergunta é esta: a tua espiritualidade está a tornar-te numa pessoa melhor, mais responsável, mais corajosa, mais presente? Ou está na verdade a dar-te uma desculpa muito bem embrulhada para não teres de enfrentar o que tens mesmo de enfrentar? Para, fica com esta. Porque hoje, neste episódio 199 do Quem Cala Consente, no limiar da terceira temporada deste magnífico podcast, vamos falar de algo que muita gente não quer ouvir, precisamente porque está demasiado confortável dentro de uma bolha de luz cheia de unicórnios a pairar, cheia de amor e gratidão. Eu quero falar-te de espiritualidade que infantiliza, da fé que paralisa, do universo que, curiosamente, só manda sinais quando é conveniente não fazer nenhum. Eu, Mário Portela, estou preparado para o episódio 199. Sabes que aqui não há papas na língua. Há respeito, há rigor, há ciência, mas papas definitivamente não tenho. Existe uma metáfora que me persegue quando penso neste tema. E eu estive durante muitos anos nos bastidores desta área. E vou usar tudo isto como o fio condutor do que vamos falar hoje. Imagina uma anestesia local. Aquela que o dentista aplica antes de mexer no teu dente que dói. É uma anestesia extraordinária, certo? Em segundos, a dor desaparece. Respiraste e ficaste aliviado. O problema é que o dente ainda está lá. A cárie não desapareceu, porque deixaste de sentir, não deixaste de ter o problema. E se ficares anestesiado para sempre, se nunca deixares o efeito passar e enfrentares o que tem de ser tratado, a ferida não fecha, ela apodrece por baixo dos cristais, dos mantras e dos óleos essenciais de lavanda. É exatamente isto que certa espiritualidade faz a certas pessoas. A anestesia e não a cura. E aqui entra aquele que é, para mim, um dos perfis mais fascinantes e mais trágicos da contemporaneidade, e eu chamo-lhe, com todo o afeto e toda a ironia do mundo, a Namastreta. Conheces? Já te falei disso noutros episódios. É que toda a gente conhece uma. Às vezes somos nós mesmos.
em certos momentos sem nos apercebermos. A Namastreta fala de energia com uma convicção que inveja qualquer físico quântico. Tem uma explicação espiritual para absolutamente tudo. O emprego que correu mal era para ser o universo, tinha outros planos. Tinha de ser. A relação que implodiu, ele não estava na mesma frequência vibracional, tinham de se alinhar ao centro. A conta bancária não está a crescer, ainda estás a trabalhar a tua relação com a abundância. O conflito com a família, isso é karma antigo, vidas passadas, ou então uma espécie de um contrato de alma que uma qualquer ancestralidade da treta te diz. Tudo tem uma resposta cósmica, biocósmica, multicósmica, angélica ou aquilo que tu quiseres chamar. Mas esta resposta é sempre convenientemente e completamente isenta de responsabilidade pessoal. E o mais sedutor, porque isto é mesmo sedutor, é que esta narrativa tem de facto uma lógica interna perfeita. Ela é hermética, fechada sobre si mesma. Qualquer coisa que aconteça confirma a teoria. Se corre bem, foi a energia. Se corre mal, era uma aprendizagem. Não há uma forma de estar errado quando o universo é sempre o árbitro e tu és sempre a vítima simpática do destino. É genial e é devastador. E se olharmos para a história da humanidade, foi o mesmo que a religião fez. E olha na asneira que deu. Mas espera, porque a questão aqui não é se tu acreditas no universo, no Senhor das Barbas, no Deus, na energia, no karma ou em qualquer outra estrutura de sentido que te ajude a navegar a existência. Porque isso é teu. É legítimo e é profundamente humano. A questão é se essa crença te torna mais ou menos capaz de olhar para ti, de assumir a tua parte, a tua responsabilidade, de agir onde tens de agir e de parar de esperar que o cosmos e os unicórnios ou um Pai Natal venha resolver por ti. A espiritualidade genuína não te tira a responsabilidade, dá-te força para a carregar. Não podes achar que vais aos ombros de um amigo imaginário e a tua vida resolve-se por si mesma, porque já estava escrita. O que te tira a responsabilidade não é a espiritualidade, é o evitamento com roupa de linho e cheiro a sândalo. E é sobre isto que eu quero falar hoje. Com ciência, com exemplos práticos e com aquela dose exata do desconforto que te trago sempre aqui, no Quem Cala Consente. Nesta vida estranha ninguém me avisou, com o mundo nos ombros pesada estou. Procuro sentido, furei a carteira, no meio disto tudo a vida é fuleira. Chega de luzes e mantras em vão, preciso de provas, não só intenção. Cansada de gurus que vendem ar na quinta dimensão, até respirar faz-se pagar. Vendem-te paz, Um amor universal, curam feridas, com incenso e cristal. desperta a deusa, Eleva o teu ser, mas no fim é só pagar para crescer. Quantum Healing, Preços sem noção. o teu despertar. Vem com prestação. Em 1984, um psicoterapeuta americano chamado John Welwood fez algo que poucos tiveram coragem de fazer antes dele. Welwood era ele próprio praticante de meditação budista, levava anos a estudar a psicologia transpessoal e amava genuinamente a espiritualidade. E foi precisamente por isso, por amar, que teve a honestidade de nomear um problema que ele via constantemente à sua volta. E por vezes dentro de si mesmo. Ele chamou-lhe um bypass espiritual. E eu sei que já te falei dele em mais do que um episódio no Quem Cala Consente. A definição é cirúrgica na sua simplicidade. É o uso de práticas e crenças espirituais para evitar
lidar com feridas psicológicas não resolvidas, com necessidades básicas por satisfazer ou com tarefas de desenvolvimento pessoal que simplesmente não estão feitas. Por outras palavras, o Elwood foi corajoso ao dizê-lo. É usar Deus, o universo ou a meditação para não ter de ir ao dentista. O conceito caiu como uma bomba silenciosa na altura e os anos 80 da espiritualidade deixaram de ser os mesmos. E hoje em dia está tudo a regressar e é importante que o conceito volte a estar no cérebro de quem sabe usá-lo. Mas vamos à ciência, porque isto não é apenas filosofia, também é neurologia. O teu cérebro tem um sistema absolutamente extraordinário de gestão de ameaças. Quando algo te ameaça, uma conversa difícil, uma decisão, uma verdade a enfrentar, a amígdala, a pequena estrutura em forma de amêndoa no centro do cérebro emocional, dispara um alarme. E o teu sistema nervoso começa imediatamente a procurar uma saída, uma forma de reduzir a tensão insuportável. Normalmente, essa saída é o evitamento. Adias, distrais, negas, comes, bebes, fazes scroll. São mecanismos de defesa clássicos, bem documentados, e a psicologia reconhece-os, alguns há mais de um século. Mas há aqui algo de fascinante e de perturbador. O cérebro não distingue entre evitamento vulgar e evitamento sofisticado. Para a tua amígdala, ver Netflix ou meditar para deixar fluir é exatamente a mesma coisa. O mesmo mecanismo, o mesmo alívio temporário, a mesma ferida por tratar. A diferença é que um tem pipocas, o outro tem incenso. O resultado é idêntico. E depois há Carl Gustav Jung, alguém que eu pessoalmente estudei intensamente, até porque, e pode-te parecer paradoxal, eu aprendi imensas áreas do esoterismo, e Jung também. Só que ele passou a vida a cartografar o que ele chamou de sombra, essa parte de nós que não queremos ver, que escondemos, que negamos, que projetamos nos outros. A sombra não é necessariamente o teu mal, é simplesmente tudo aquilo que não integraste em ti. A raiva que não expressas, o medo que não admites, a ambição que te envergonha, a tristeza de não chorar. E Jung dizia algo que ressoa de forma brutal com o tema de hoje. Quanto mais uma pessoa se apresenta como pura, iluminada e sem sombra, maior é a sombra que arrasta atrás de si sem o saber. A espiritualidade, que fala de luz, gratidão, amor e positividade, é, do ponto de vista junguiano e do ponto de vista da realidade humana, uma fábrica de sombra, porque o que não é integrado não desaparece, acumula-se, e quando aparece, aparece com juros. Enfim, o que a ciência nos diz, no fundo, é algo que a sabedoria antiga já sabia, mas que o mercado do bem-estar esqueceu convenientemente. Conhece-te a ti mesmo. E isto não é um convite poético, é uma instrução clínica. Não basta alinhares os chakras se não sabes o que isso é e nem sabes aquilo que sentes. Não basta agradecer ao universo se não sabes sequer o que agradecer significa. Não basta decretar abundância se não olhas para os teus padrões de sabotagem financeira. O cérebro não medita problemas. O cérebro resolve problemas. Procura soluções. Quando tu dás ferramentas ao cérebro, ele é capaz de procurar quais são as certas e usar a honestidade necessária para as trabalhar. Meditação não é solução. E é aqui que entramos no próximo bloco, porque agora que sabes o que está a acontecer e que te falei de tudo isto, é hora de tentar trazer isto para o lado prático. Vi o cartaz Flor de Lótus Luar, ativa a chama. Fui lá chorar, Tu és especial, disseram com fervor até o MBWay. senti o ardor. Falaram de traumas, falaram de céu, mas o curso era igual ao autoajuda for dummies, meu. Já não suporto o mestre a sorrir, com voz de veludo e recibo a seguir. Preciso de chão, não de ascensão. Se isto é evolução, Prefiro o colchão. vendem-te paz, um amor universal. Curam feridas com incenso e cristal.
pode usar. Eleva o teu ser, Mas no fim é só pagar para crescer. Quantum healing, preços sem noção. o teu despertar. Vem com prestação. Muito bem, já sabemos o que é o bypass espiritual, já percebemos como o cérebro o usa como mecanismo de fuga e já vimos mais do que uma vez ao longo de 199 episódios o que é que a sombra que Jung falava pode trazer às nossas costas. E agora vem a parte que eu adoro e que curiosamente é também a parte que mais assusta os outros. Pôr em prática, porque é aqui que paramos de falar sobre os assuntos e começamos a falar sobre nós, concretamente sobre nós, sem filtros, sem cristais no meio. A primeira coisa que eu quero que percebas é que o bypass espiritual não tem cara de vilão, não aparece como um aviso, não chega com uma placa a dizer atenção, estás a fugir, não. Ele aparece vestido de crescimento, que fala com uma voz serena, usa palavras bonitas, efeitos especiais e fuminhos, e é exatamente por isso que é tão difícil detectar em nós mesmos. Então como é que sabes se estás a cair numa armadilha? Há uma pergunta. Uma única pergunta que eu quero que faças a ti mesmo quando estiveres a usar a tua espiritualidade para interpretar uma situação da tua vida. E a pergunta é esta. É simples, devastadora também. Estou a aceitar ou estou a evitar? Simples assim. Estou a aceitar ou estou a evitar? Porque existe uma diferença enorme entre aceitar e evitar. E essa diferença não está nas palavras que usas, está no que acontece a seguir. A aceitação genuína, aquela que a psicologia e as tradições espirituais a sério descrevem, é um processo ativo. Reconhecer a realidade como ela é, sem dramatismo, sem negação, e a partir daí agir, é uma coisa. Aceitar que uma relação acabou, trabalhar um luto, aprender com isso, seguir em frente, isto é aceitação. Dizer, ela não estava na minha frequência, ou o universo protegeu-me, ou foi Deus que assim quis, e 2 anos depois continuares exatamente nos mesmos padrões, só que com pessoas diferentes, isto é evitamento com verniz espiritual. Só mudam as moscas. A aceitação move-te, o evitamento congela-te. E se olhares honestamente para a tua vida, consegues distinguir os dois. Vamos tornar isto ainda mais concreto? Porque eu quero que saias deste episódio, desta segunda temporada do Quem Cala Consente, com algo que possas usar. Pensa numa área da tua vida onde sentes que as coisas não estão como tu queres. Pode ser uma relação, a tua situação financeira, a tua carreira, a tua saúde, a tua família. Escolhe uma. Agora faz a ti mesmo estas 3 perguntas pela ordem que eu te as vou fazer. E ser brutalmente honesto nas respostas. Primeira pergunta. O que é que eu sei que tenho de fazer nesta área e que ainda não fiz? Não é o que o universo tem de fazer. Não é o que outra pessoa tem de mudar. Não é o que a mesinha tem que fazer acontecer. É o que tu sabes lá no fundo que te cabe a ti fazer e que tens adiado fazer. Porque toda a gente sabe. A resposta está sempre lá. O que varia é a coragem de admitir. A segunda é: que história espiritual ou narrativa de destino tenho eu usado para não fazer isso? Pensa bem, pode ser ainda não era a altura certa, pode ser estou a trabalhar a minha energia para atrair isso, ou até pode ser se for para acontecer, acontece, ou já fiz as pazes com esta situação. Identifica qual é a narrativa, dá-lhe um nome, porque quando conseguires nomear o mecanismo que te está a atrasar, tu consegues com que este perca o poder sobre ti. E depois temos a terceira pergunta. Se eu soubesse com certeza que ninguém, nem o universo, nem o karma, nem o destino, ia resolver isto por mim, o que é que faria amanhã de manhã? Volto a dizer esta pergunta. Se eu soubesse com certeza absoluta que nada nem ninguém ia resolver isto por mim, o que é que eu faria amanhã?
Esta é a pergunta que parte o bypass ao meio, porque tira a anestesia e mostra a ferida real. E a ferida real, por mais ameaçadora que seja, por mais assustadora que te pareça, é sempre mais tratável do que aquilo que o medo te fez imaginar. Há um conceito que eu uso muito em quase tudo aquilo que produzo e que até aqui no Quem Cala Consente o trago constantemente. Responsabilidade consciente. Ou se quiseres, responsabilidade radical. Não é um conceito novo, está presente em várias correntes da psicologia existencial e até no estoicismo. É um dos mais transformadores conceitos que eu conheço. Responsabilidade radical, ou responsabilidade só se quiseres, não significa que tu és culpado de tudo aquilo que aconteceu. Significa que és responsável por tudo o que fazes a partir do momento em que aconteceu. Tu não és o que te aconteceu. Tu és o que fazes com isso. E esta distinção muda tudo, porque a tua vida vai ser sempre 10% o que te aconteceu e 90% o que tu vais fazer com isso. Tu não escolheste a família em que nasceste, não escolheste o trauma que viveste, não escolheste algumas das circunstâncias que moldaram quem és hoje, mas escolhes todos os dias o que fazes com isso. E é aí, exatamente aí, que a espiritualidade genuína pode ser uma aliada poderosa em vez de ser uma fuga confortável. Porque a espiritualidade madura diz-te: tens apoio para enfrentar isto. Não te diz: não tens de enfrentar nada, porque tinha de ser assim. Antes de terminar este bloco, porque na verdade não há muito mais a nível prático que eu te possa trazer num episódio apenas, vou-te lembrar que podes ir ao Substack, que vais ter lá um workbook preparadíssimo sobre esta temática para poderes trabalhar, identificar, avaliar e tentar seguir em frente. E não aceitar com gratidão e luz que não tens de fazer nada. Uma última coisa antes de passarmos àquele bloco final habitual. Integrar espiritualidade e responsabilidade pessoal não é contradição, é maturidade. Podes acreditar profundamente em algo maior do que tu e simultaneamente assumir a tua parte com total lucidez. Tu podes ter fé, ter iniciativa ao mesmo tempo. Tu podes rezar e ligar ao médico. Tu podes confiar no processo e trabalhar todos os dias para o processo avançar. A espiritualidade que te empodera não te diz para seres passivo, diz-te para seres corajoso. Não te diz para agradecer a qualquer treta que aconteça. E coragem, no fundo, é exatamente isto: saber que tens medo, saber que é difícil, saber que podes falhar e agir na mesma. O universo, acredites nele ou não, tem uma tendência curiosa para ajudar quem já começou a caminhar. E não foi o universo que fez, foi quem começou a caminhar. E aura em tom azul, Milagres prometeu com sotaque zen. enquanto contava os meus cêntimos também. No retiro astral ou no banho lunar, É tudo tão lindo, até a conta chegar.
chegaste até aqui, quero que saibas uma coisa. Não chegaste até aqui por acaso. Não foi o universo que te mandou, foste tu. A tua curiosidade, a tua inquietação, a tua subscrição. Essa parte de ti que ainda não desistiu de se conhecer a fundo e de crescer a sério. E isso, por si só, já diz muito sobre aquilo que és. Agora deixa-me dizer-te o que este episódio não foi. Não foi um ataque à espiritualidade. Não foi uma defesa do materialismo frio. Nem sequer uma campanha contra quem medita, quem reza ou quem encontra sentido em algo maior. Nada disso. Foi um convite, por vezes desconfortável, admito, a distinguir o que é espiritualidade e o que é namastreta. O que é espiritualidade que te constrói e espiritualidade que te anestesia. Porque existe uma diferença enorme entre ajoelhar e andar para a frente. Este foi o episódio 199 do Quem Cala Consente. E este episódio marca o grande final da segunda temporada do Quem Cala Consente. Regressaremos, obviamente, para novamente todas as semanas darmos um banho de realidade na próxima temporada. E se este episódio te fez pensar, desconfortar, reconhecer ou simplesmente questionar, então ele fez exatamente aquilo que ele foi programado para fazer. Partilha-o com alguém que precisa ouvir isto, não como um julgamento, como um presente. E se ainda não subscreveste o podcast, este é o momento, porque a próxima temporada está aí, ao virar da esquina. Aqui, depois, semana após semana, eu não te vou vender conforto barato, nem verdades embrulhadas em papelzinho de seda. Não te vou dizer namastê. Trago-te o que a ciência sabe, o que a psicologia demonstra, o que a vida, quando vivida com olhos abertos, inevitavelmente ensina. E sim, também te trago espiritualidade. Afinal de contas, estive também nessa área durante mais de 30 anos. Vá, subscreve, partilha e volta para o episódio 200, porque esse vai ser histórico, porque é o início de uma nova temporada. Foi por aí estares, por teres ficado comigo até ao fim e provavelmente de teres acompanhado 199 episódios que eu te agradeço profundamente. Assim, polvilhado, com um sorriso. Cuida-te, a sério. E não precisas dizer namastê. Mas se quiseres falar comigo, estou no Substack, à tua espera. Estou nas redes sociais, estou ao espaço de um e-mail. Fala comigo, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.